Dando sequência às nossas aulas, hoje na nossa aula 3, vamos continuar falando de frutas e hortaliças e vamos entrar nas definições. Você já parou para pensar na diferença entre os vegetais? Nós temos fruto, fruta, hortaliças, verduras e legumes. São termos geralmente usados, mas você sabe o que significa cada um deles? É o que nós vamos ver a partir de agora. Os frutos é um ovário fecundado e desenvolvido. A fruta é um termo popular empregado para frutos, pseudofrutos, comestíveis e de sabor adocicado. As hortaliças, dentre as categorias de plantas alimentícias, os comestíveis, os conceitos são bastante abrangentes e não excludentes. São plantas ou suas partes, geralmente consumidas por humanos como alimento. E diante dessa diversidade de conceitos, uma alternativa é o uso do termo generalista, ou seja, hortaliças são plantas comestíveis. E elas se dividem vulgarmente em verduras e legumes. O fruto é o produto da terra que pode ser usufruído pelo homem ou pelos animais. Do latim, a palavra fruto quer dizer proveito. O fruto comestível carnoso e adocicado é designado como fruta. Ele funciona como um envoltório, que é o protetor da semente ou das sementes, assegurando a propagação e perpetuação das espécies. Também pode ser definido como resultado do desenvolvimento do ovário, das flores ou inflorescências das angiospermas depois da fecundação do óvulo. O fruto é o ovário fecundado e desenvolvido, como falamos há pouco. Existem os tipos de frutos, que são frutos verdadeiros, formados aí a partir do ovário. Nós temos como exemplo o abacate, o pêssego. Os pseudofrutos são formados a partir do pedúnculo, receptáculo floral ou inflorescência, ou seja, a partir de outras partes da planta. E nós temos aí como exemplo o caju e o morango. Se nós observarmos, muitas pessoas consideram o caju como sendo essa parte mais polposa. E essa é, na verdade, a reserva. O fruto, ao grosso modo, do cajueiro é a castanha. E quanto à estrutura dos frutos, nós temos que o fruto ele possui o epicarpo, que é essa parte externa do fruto, chamado de casca. Nós temos o mesocarpo, que é a polpa, essa parte interna do fruto. O endocarpo, que é essa película que reveste ou que protege a semente. Nós temos aqui o exemplo no fruto do abacate, aqui cortado e bem caracterizado para nós, e assim como também na maçã. Nós temos aqui o epicarpo, representado aqui pela casca da maçã, o mesocarpo, essa parte interna, polposa, e o endocarpo, que é essa película que protege aí as sementes da maçã. O fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário da flor. A fruta, termo popular empregado para frutos e pseudofrutos comestíveis e de sabor adocicado. E temos também o pseudofruto. Pseudo quer dizer falso, ou seria um fruto falso.
Qualquer estrutura que se assemelhe a um fruto, mas que não seja formada pelo amadurecimento do ovário, e sim de outra estrutura da flor, como o pedicelo e o receptáculo, por exemplo, que nós já demos como exemplo aqui, já mostramos, não é? O caju. Nós temos aí o pedúnculo, que é o pseudofruto, que é essa parte suculenta, e o fruto do caju, que é a castanha. Quanto à classificação dos frutos, nós temos aí os frutos simples, que são originários de um só ovário e de uma única flor. Como exemplo, nós temos o tomate e a cereja. Os frutos simples podem ser do tipo seco ou carnoso. O fruto seco são os decentes e os indecentes, e os carnosos, baga, drupa e pomo. Os frutos simples são originados de um só ovário e uma única flor, como o tomate e a cereja. Os frutos simples podem ser do tipo seco ou carnoso. Os frutos secos são os que possuem pericarpo pobre em água. As substâncias nutritivas concentram-se nas sementes. E os frutos podem ser decentes ou indecentes. Os decentes são os que o pericarpo se abre durante o seu amadurecimento, como a castanha, e os indecentes são os que o pericarpo não se abre naturalmente, como por exemplo o girassol. No caso de frutos decentes e indecentes, tipo seco. E aqui nós temos algumas imagens que mostram os frutos simples, secos, indecentes. Nós temos aí a castanha, a cariópse, noz e a sâmara. Os frutos carnosos possuem um pericarpo rico em água e substâncias nutritivas, tipo baga, drupa e pomo. A baga são frutos com várias sementes separadas do fruto, como o mamão aqui na imagem, por exemplo. Temos também a goiaba e o melão. A drupa, frutos com sementes envolvida por um endocarpo duro, chamado de caroço, aqui na imagem bem representada pelo abacate, né? O endocarpo é essa película, como já falamos anteriormente, que reveste a semente, no caso aqui chamada de caroço. E o pomo, a parte comestível composta pelo endocarpo, próximo à semente, é fino e duro, como a maçã, aqui representado na imagem. Nós temos aqui o tronco, a semente, o endocarpo, aqui que protege a semente, o mesocarpo, o cálice, a polpa e a casca. Exemplificando, nós temos o fruto simples, carnoso, tipo baga, né? Nós temos aqui as bagas, a goiaba, o mamão, o tomate. Frutos simples carnosos, drupa, o abacate, o coco, um dos exemplos. Os frutos agregados, que são os que se originam de uma flor com muitos ovários separados, como o morango, por exemplo, e os frutos múltiplos ou infrutescências, que desenvolvem-se de inflorescências, nas quais os muitos ovários fundem-se e formam uma estrutura única. Como exemplo, nós temos aqui a amora e o abacaxi. Nessa tabela, nós temos aqui ilustrações de resumos, não é? Aqui nós temos um resumo aqui do que vimos anteriormente, com exemplos e definições. Os frutos podem ser classificados de acordo com o tipo de pericarpo, que apresentam aí frutos secos, frutos carnosos.
De acordo com a sua decência, eles podem ser decentes ou indecentes e podem ser classificados de acordo com o número de sementes que apresentam aí os frutos monospérmicos, quando eles possuem apenas uma semente, ou os polispérmicos, quando eles possuem mais de uma semente. A classificação segundo o teor de acidez, nós temos os cítricos e os não cítricos. Frutos cítricos, nós temos aí o abacaxi, caju, laranja, limão, maracujá e tangerina. E os não cítricos, abacate, ameixa, banana, manga, melancia, pera, pêssego, goiaba, mamão e figo. Em nossa próxima aula, nós vamos ver a composição de frutas e hortaliças. Elas são compostas basicamente de água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais e fibras. Então, vamos conhecer melhor essa composição e estudá-las detalhadamente. Tudo bem? Até lá! Olá! Na aula de hoje, nós vamos contextualizar sobre frutas e hortaliças. O Brasil tem se destacado a nível mundial como grande produtor de frutas e hortaliças. Dentre as frutas tropicais e subtropicais de interesse, destaca-se o mamão, a manga, o maracujá, o abacaxi, a banana, goiaba, citros e muitos outros. Como hortaliças, de importância destinada tanto ao consumo in natura, como para o processamento, cita-se o tomate, o alho, a cebola, a alface, couve, repolho, agrião, dentre outros. O consumo desses vegetais frescos tem uma participação significativa no volume comercializado, chegando a representar cerca de 60% a 70% do total da produção. O consumo de frutas e hortaliças tem aumentado em todo o mundo em função da sociedade moderna buscar a cada dia hábitos de vida mais saudáveis e naturais. Além disso, a conveniência e a praticidade na hora de comprar e consumir frutas e hortaliças tem levado os consumidores a demandar produtos prontos para o consumo ou que exigem pouco ou nenhum preparo para serem consumidos com segurança. É importante saber que para que tenhamos um produto final de qualidade, nós temos que investir na matéria-prima, e essa matéria-prima tem que ser um produto de qualidade. Nós saímos da matéria-prima com qualidade, passamos aí a inovação da indústria de alimentos, que busca conservar por mais tempo e manter as propriedades dessa matéria-prima, para que cheguemos aí ao produto final com qualidade, onde tenhamos aí produtos com mais tempo de prateleira, com uma boa aparência e principalmente que as suas propriedades sejam mantidas. Então, para que se tenha a produção de bons produtos industrializados, é fundamental que se trabalhe com matéria-prima de boa qualidade e que estas sejam adequadamente manuseadas, pois o processamento não corrige os defeitos da matéria-prima, ou seja, produtos processados mediante o uso de frutas e hortaliças de má qualidade não apresentarão as mesmas características sensoriais e nutricionais de um produto elaborado com matéria-prima de qualidade superior. A qualidade do produto a ser processado começa no campo e provém em parte de um bom manejo das culturas